Quem você pensa que é para me ensinar? Eu sou padre e não vou admitir isso na minha igreja. Saia daqui agora! A luz da tarde entrava pelas janelas altas da igreja de São Francisco de Assis, em ouro preto, iluminando os altares cobertos de ouro que pareciam pegar fogo. As pinturas de Ataíde no teto contavam histórias do céu, e as esculturas de Aleijadinho nas laterais pareciam vivas, santos de pedra com olhos que seguiam os fiéis. Era um dos templos mais bonitos do Brasil, mas algo estava errado ali dentro. O ar era pesado. As cadeiras de madeira rangiam vazias. E o silêncio que deveria trazer paz trazia apenas frieza. Padre Domingos Tavares caminhava pelo corredor central com passos medidos, batina preta impecável, cabelos grisalhos penteados com cuidado. Tinha 54 anos, postura ereta, olhar afiado. Nas mãos, carregava um livro grosso em latim, um dos muitos que estudará em Roma, onde passará 15 anos se formando em teologia. Doutor em Escrituras Sagradas. Autor de 3 livros sobre interpretação bíblica. Reconhecido nacionalmente. Respeitado. Temido. Mas não amado. Quando subia ao púlpito para a missa de domingo, os poucos fiéis que ainda pareciam sentavam-se tensos, como alunos diante de professor exigente. Padre Domingos não pregava, dava aulas. Citava textos em grego, hebraico, latim. Explicava nuances gramaticais de versículos que ninguém entendia. Corrigia interpretações populares com tom cortante. Não é assim que se lê esse trecho, dizia olhando para os rostos confusos. É preciso conhecer o contexto histórico, a língua original, a exegese apropriada. As pessoas saíam da igreja com a sensação de que eram pequenas demais para Deus. Que a fé era coisa para inteligentes. Que rezar o terço, acender velas, pedir a Nossa Senhora era coisa de gente sem estudo. E Padre Domingos achava isso correto. Para ele, a fé precisava ser purificada. Livraria das superstições que contaminavam a doutrina. Proibira grupos de oração que cantavam e choravam. Chamava aquilo de emotividade excessiva sem fundamento teológico. Fechará a sala dos exvotos, onde gerações de fiéis deixavam fotos, flores e bilhetes agradecendo milagres recebidos. Isso não é teologia, é folclore, dissera ao trancar a porta com cadeado. Substituir os cânticos simples que todos sabiam de cor por músicas sacras eruditas em latim que ninguém conseguia acompanhar. Nas procissões de Nossa Senhora Aparecida, ficava de braços cruzados na porta da igreja, observando com desprezo as senhoras que carregavam um andor enfeitado de flores, rezando ave-marias em voz alta. Superstição, murmurava. Religiosidade primitiva. Do outro lado da cidade, numa casa simples de 3 cômodos no bairro mais pobre, Dona Lourdes terminava de preparar o material para a aula de catecismo da tarde. Tinha 72 anos, cabelos brancos presos num coque, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Viúva há 20 anos, mãe de 4 filhos criados com salário de costureira. Estudará apenas até a 4ª série, precisará largar a escola para ajudar a família. Mas ensinava catecismo havia 40 anos. Sobre a mesa de formica desgastada, separava figuras coloridas de Jesus com crianças, recortadas de revistas antigas. Guardava pedaços de papel com histórias escritas à mão, parábolas contadas com palavras simples. Suas aulas não tinham teologia complicada. Não citavam palavras difíceis. Mas as crianças entendiam. E mais do que isso, sentiam. Quando Dona Lourdes falava de Jesus curando cego, ela dizia: "Sabe quando você cai e ralha o joelho, e sua mãe limpa, sopra e dá um beijo? Jesus faz isso com a nossa alma. Ele vê onde dói e cuida com carinho." As crianças abriam os olhos, encantadas. Muitas vinham de casas onde ninguém dava beijo, onde ninguém cuidava de nada. E naquelas tardes na salinha apertada da igreja, elas descobriam que eram amadas. Que Deus não era juiz distante, mas pai próximo. Dona Lourdes nunca lia textos em grego. Não sabia o que era exegese, mas sabia amar. E por 40 anos, centenas de crianças cresceram na fé por causa desse amor simples. Até que um domingo, depois de uma missa quase vazia, ela juntou coragem e bateu na porta da sacristia. Padre Domingos estava guardando os paramentos litúrgicos, irritado com a baixa frequência. Quando viu Dona Lourdes parada na porta, tímida, torcendo as mãos, suspirou com impaciência. Sim. Ela engoliu seco. Padre, eu queria conversar um pouquinho sobre as missas. Ele cruzou os braços. O que tem as missas? É que as pessoas estão indo embora, padre.
As famílias que vinham há anos estão procurando outras igrejas. E eu pensei que talvez se o Senhor pregasse de um jeito mais simples, sabe? Igual Jesus fazia. Ele falava de semeador, de ovelha, de pão, coisas que o povo entendia. O silêncio que se seguiu foi gelado. Padre Domingos deu 2 passos em direção a ela. A voz saiu baixa, mas cortante como lâmina. Quem você pensa que é para me ensinar sobre a Bíblia? Dona Lourdes sentiu as pernas fraquejarem. Eu estudei 15 anos em Roma, continuou ele, cada palavra martelada com raiva contida. Eu tenho doutorado em escrituras sagradas. Escrevi 3 livros. Você mal terminou o ensino fundamental. Você acha que suas aulinhas de catecismo com desenhinhos de revista te dão autoridade para me dizer como pregar? Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Seu catecismo é raso. Suas devoções são primitivas. Sua fé é infantil. Ele virou as costas, como quem descarta algo sem valor. Pode sair. Dona Lourdes saiu da sacristia com lágrimas escorrendo em silêncio. As mãos tremiam. O peito doía. 40 anos de serviço acabavam de ser chamados de infantis. E nas semanas seguintes, Padre Domingos não parou por aí. Cancelou as aulas de catecismo que ela dava. Espalhou entre os funcionários da paróquia que Dona Lourdes ensinava heresias, palavra pesada que ninguém entendia direito, mas que soava grave. Removeu-a de todos os ministérios. Apagou seu nome da lista de catequistas oficiais. Quando alguém perguntava por ela, ele respondia com frieza: foi necessário fazer uma limpeza. Precisamos de pessoas qualificadas. 40 anos de amor apagados por orgulho disfarçado de zelo. Dona Lourdes parou de sair de casa. Parou de ir à missa. Sentava-se na cadeira de balanço da varanda, olhando o movimento da rua, e uma pergunta martelava em sua mente. Será que minha fé sempre foi errada? Mas o que viria depois mudaria tudo. As semanas passaram como pedras pesadas sobre o peito de Dona Lourdes. Ela acordava de madrugada, preparava café no fogão velho, sentava-se à mesa e ficava olhando para o terço pendurado na parede, aquele que ganhará da mãe quando fez a primeira comunhão, 60 anos atrás. As contas de madeira estavam gastas de tanto serem tocadas. Cada Ave-Maria ali guardava décadas de súplicas, agradecimentos, lágrimas. Agora, ela não sabia mais se devia rezá-lo. Talvez o padre tenha razão, pensava em voz baixa. Talvez isso seja superstição. Talvez eu tenha ensinado errado a vida inteira. Os filhos perceberam a mudança. Ela, que sempre fora forte, alegre, cheia de histórias, agora passava os dias calada. Quando perguntavam o que havia acontecido, ela desviava o olhar. Nada, meu filho. Coisa de velho. Mas não era coisa de velho. Era a dor de quem teve a vida inteira colocada em dúvida. De quem serviu com amor e foi tratada como ignorante. Enquanto isso, dentro da igreja de São Francisco de Assis, Padre Domingos seguia sua cruzada de purificação litúrgica. Implementou um exame teológico para os catequistas, perguntas complexas sobre concílios ecumênicos, heresias antigas, detalhes doutrinários que exigiam anos de estudo formal. 5 catequistas foram reprovados. Todos tinham décadas de experiência. Todos amavam as crianças. Mas não tinham diploma. Ele o substituiu por professores universitários, pessoas competentes, sem dúvida, mas que tratavam o catecismo como aula de história. As crianças começaram a faltar. Os pais reclamavam: meu filho não entende nada. Ele volta confuso. Padre Domingos ignorava as reclamações. É preciso educar a fé desde cedo, dizia. Então veio o pior, o ataque às devoções marianas. Num domingo de sol forte, durante a homilia, Padre Domingos subiu ao púlpito e anunciou com voz firme: precisamos falar sobre os excessos devocionais que têm contaminado esta paróquia. As poucas senhoras que ainda frequentavam a missa levantaram a cabeça, assustadas. O terço, continuou ele, é uma oração repetitiva, mecânica, sem conteúdo intelectual real. As pessoas o rezam como papagaios, sem refletir sobre o significado teológico das palavras. Uma das senhoras na primeira fileira apertou o terço entre os dedos, como se protegesse um filho de um ataque. As procissões de Nossa Senhora, prosseguiu Padre Domingos, são folclore disfarçado de religião. Carregam andores enfeitados, cantam músicas sentimentais, choram e fazem promessas como se a Virgem Maria fosse uma espécie de fada madrinha que resolve problemas mediante rituais. O silêncio na igreja era de choque.
E essas histórias de aparições marianas, Fátima, Lourdes, Aparecida, são, na melhor das hipóteses, histeria coletiva de pessoas sem formação teológica adequada. Na pior, manipulação emocional. Algumas mulheres levantaram-se e saíram no meio da missa. Uma delas chorava. Padre Domingos viu a saída delas como confirmação. Estão apegadas a superstições. É doloroso, mas necessário. Dias depois, um grupo de senhoras organizou uma novena a Nossa Senhora Aparecida na casa de uma delas. Era tradição antiga, 9 noites de oração, com velas, flores e cânticos suaves. Sempre fizeram isso na igreja, numa capela lateral reservada para devoções. Mas desta vez, quando pediram autorização, Padre Domingos negou. A igreja não é espaço para devocionismos sentimentais, disse. Se quiserem fazer isso, façam em casa particular. E foi o que fizeram. Reuniram-se na sala apertada da casa de Dona Maria, uma viúva de 80 anos que mal conseguia andar. Rezaram apertadas entre sofá e mesa, com velas acesas sobre pires de porcelana. Choraram. Pediram por filhos desempregados, netos doentes, maridos que haviam partido. Quando o Padre Domingos soube, comentou com o sacristão: vejam até onde vai a ignorância. A paróquia esvaziou-se como rio que seca. Famílias que frequentavam a igreja há 3 gerações migraram para outras comunidades. Jovens que participavam de grupos de oração foram embora após serem chamados de emotivos demais. Idosos pararam de ir porque não entendiam mais nada. O latim que Padre Domingos introduziu, os termos teológicos complicados, o tom frio que fazia a missa parecer aula universitária em vez de encontro com Deus. E o pior, 3 pessoas morreram sem receber o sacramento da extrema-unção. A primeira foi seu Joaquim, pedreiro de 70 anos, católico devoto a vida inteira. Quando estava no leito do hospital, agonizando, a família chamou a paróquia. Padre Domingos foi visitar, mas quando a esposa pediu que ele desse a unção dos enfermos, ele respondeu: esse sacramento foi mal compreendido por séculos. Não é mágica de última hora. Se ele não praticou a fé com seriedade durante a vida, um ritual no final não muda nada. Seu Joaquim morreu sem a bênção que esperara a vida inteira. A família ficou destroçada, não pela morte em si, mas pela frieza do padre que negara consolo ao moribundo. Os outros 2 casos foram parecidos. Padre Domingos considerava a extrema-unção superstição medieval. Preferia não realizá-la. As notícias se espalharam pelos bairros. Aquele padre não tem coração, diziam nas esquinas. Ele sabe tudo de livro, mas não sabe nada de gente. E Dona Lourdes, isolada em casa, ouvia os relatos e sentia dor ainda maior. Não por ela, mas pelas almas que estavam sendo feridas. Pelas crianças sem catecismo amoroso. Pelos doentes sem consolo. Pelas senhoras expulsas da própria igreja. Tentou falar com o bispo. Escreveu carta humilde, explicando o que estava acontecendo. Mas Padre Domingos, usando suas conexões acadêmicas, chegou antes. Telefonou para a diocese, descreveu Dona Lourdes como beata perturbada, apegada a práticas ultrapassadas, que está causando divisão na comunidade. A carta dela nunca foi respondida. Certa tarde, sentada na varanda, Dona Lourdes viu passar na rua um grupo de crianças que ela ensinara anos atrás. Agora eram adolescentes. Um deles a reconheceu e acenou, sorrindo: Dona Lourdes. A senhora sumiu. Ela forçou um sorriso e acenou de volta. Mas quando eles viraram a esquina, as lágrimas vieram. 40 anos servindo. E agora, apagada. Silenciada. Substituída. Naquela noite, ajoelhou-se com dificuldade diante da imagem de Nossa Senhora que tinha no quarto. Uma imagem simples, de gesso pintado, que sua mãe lhe dera quando casou. E pela primeira vez em décadas, Dona Lourdes não soube o que dizer. As palavras não vinham. Apenas lágrimas. Mas lá no alto, onde os olhos humanos não veem, onde as orações silenciosas ressoam mais alto que gritos, algo estava sendo preparado. Porque quando os pequeninos choram, a Mãe do Céu ouve. E ela não demora. Dona Lourdes acordou naquela manhã com um peso diferente no peito. Não era só tristeza, era solidão daquelas que faz a gente duvidar se existe algum sentido em continuar. Preparou o café como sempre, mas tomou apenas 2 goles. Sentou-se à mesa da cozinha, olhando pela janela para o quintal pequeno onde cultivava seus temperos: alecrim, hortelã, manjericão. Plantas que cuidava com carinho, como cuidara das crianças da catequese por todos aqueles anos. Será que cuidei errado?
sussurrou para o silêncio. Será que tudo foi em vão? A pergunta ficou pendurada no ar, sem resposta. Na igreja de São Francisco de Assis, o domingo amanheceu com apenas 17 pessoas na missa das 9. 17. Numa igreja que já chegará a receber 300 fiéis. Padre Domingos celebrou a liturgia com precisão técnica impecável, cada gesto no lugar certo, cada palavra pronunciada com correção litúrgica perfeita. Mas não havia vida. Era como assistir a uma peça de teatro ensaiada demais, onde os atores sabem as falas mas esqueceram a emoção. Quando terminou, ninguém ficou para conversar. As pessoas saíram rápido, em silêncio, como quem foge de lugar desconfortável. Padre Domingos recolheu-se à sacristia e, pela primeira vez em meses, sentiu algo estranho, uma pontada de dúvida. Olhou para o espelho antigo na parede. Seu reflexo mostrava um homem de batina impecável, postura ereta, expressão séria. Mas havia algo nos olhos, algo vazio. Balançou a cabeça, afastando o pensamento. Estou fazendo o que é certo. A reforma leva tempo. As pessoas precisam se educar. Mas no fundo, bem no fundo, uma voz sussurrava: educar para quê? Para ficarem sozinhas como você? Ele ignorou a voz. Naquela tarde, Maria, uma das senhoras que frequentava a novena na casa de Dona Maria, bateu na porta de Dona Lourdes. Trazia uma marmita com comida e um buquê de flores colhidas do próprio jardim. Dona Lourdes, a senhora não tem aparecido. Estamos com saudade. Dona Lourdes abriu a porta apenas um pouco, os olhos vermelhos de tanto chorar. Obrigada, Maria. Mas eu não sei se tenho mais lugar em lugar nenhum. Maria entrou sem pedir licença, daquele jeito que só amigas antigas fazem, e colocou a marmita na mesa. Sentou-se, pegou as mãos de Dona Lourdes e disse com firmeza: a senhora tem lugar no coração de cada criança que ensinou. Tem lugar na vida de cada mãe que viu o filho aprender a rezar com a senhora. Aquele padre pode ter tirado a senhora da igreja, mas não pode tirar a fé que a senhora plantou. Dona Lourdes desabou em choro nos braços da amiga. Mas ele disse que minha fé é infantil, Maria. Que tudo que fiz foi errado. 40 anos ensinando errado. Dona Lourdes, Maria segurou firme o rosto da amiga, obrigando-a a olhar nos olhos. A senhora ensinou minha filha a rezar quando ela tinha 6 anos. Hoje ela tem 28, é professora, e toda noite reza o terço que a senhora ensinou. Quando meu marido estava desempregado e pensei em desistir de tudo, foi lembrando das histórias que a senhora contava que encontrei forças para continuar. Isso é errado, isso é infantil. As lágrimas escorriam no rosto de ambas. Aquele homem sabe muita coisa sobre Deus, continuou Maria. Mas não sabe nada de Deus. A senhora sabe pouco sobre livros, mas conhece o coração de Deus. E isso, Dona Lourdes, isso vale mais que todos os diplomas de Roma. Depois que Maria foi embora, Dona Lourdes sentou-se novamente diante da imagem de Nossa Senhora. Mas desta vez, algo mudará. A dúvida ainda estava lá, mas também havia uma fagulha, pequena, frágil, de esperança. Enquanto isso, nas ruas de Ouro Preto, as consequências das ações de Padre Domingos se espalhavam como ondas invisíveis de dor. Lucas, um jovem de 19 anos que frequentara o grupo de oração, largara completamente a fé. Estava sentado num bar, cerveja na mão, contando para os amigos. Aquele padre disse que eu era emotivo demais, que chorar na oração era falta de maturidade espiritual. Sabe o que eu entendi? Que eu não sirvo para Deus. Que Deus é só para quem tem cabeça fria e estudou muito. Um dos amigos riu, cínico. Religião é isso mesmo, mano. Negócio de gente que gosta de se sentir superior. Lucas tomou mais um gole e concordou. Mas por dentro, sentia um vazio que a cerveja não enchia. Ele não queria deixar de crer, mas também não conseguia ficar num lugar onde sua fé era chamada de imatura. Na casa de Dona Teresa, a senhora de 80 anos que hospedara a novena, o silêncio era diferente. Ela estava acamada, doente, pedindo por um padre. A neta ligou para a paróquia. Minha avó está muito mal. Pode mandar o padre para dar a bênção? Do outro lado da linha, a secretária paroquial hesitou. Vou ver se ele pode ir. Mas, vocês sabem que Padre Domingos não gosta muito dessas visitas de última hora. Minha avó está morrendo. A neta quase gritou. Vou falar com ele. Padre Domingos foi visitar, mas chegou com cara de quem estava cumprindo obrigação burocrática. Dona Teresa, deitada na cama,
corpo frágil consumido pela doença, estendeu a mão trêmula em direção a ele. Padre, me dá a bênção. Tenho medo. Ele tocou a testa dela mecanicamente e rezou uma oração rápida em latim. Dona Teresa não entendeu nada. Quando ele terminou e se preparou para sair, ela sussurrou: Padre, o senhor pode rezar uma Ave Maria comigo? Só uma. Ele suspirou, impaciente. Senhora, a senhora precisa de descanso, não de orações repetitivas. Deus já sabe o que a senhora precisa. E saiu. Dona Teresa morreu 3 dias depois, segurando o terço. A neta nunca mais pisou numa igreja. As histórias se acumulavam. Cada uma ferida. Cada uma alma que se afastava não de Deus, mas da ideia de Deus que Padre Domingos representava. E ele, trancado em sua biblioteca, cercado de livros em latim, grego e hebraico, não percebia. Ou não queria perceber. Relia seus próprios textos acadêmicos, recebia elogios de colegas teólogos por e-mail, preparava artigos para revistas especializadas. Mas à noite, sozinho, quando apagava as luzes e o silêncio tomava conta, aquela sensação voltava, o vazio nos olhos que vira no espelho. Ele afastava o pensamento. Sempre afastava. Até que numa dessas noites, enquanto folheava um tratado sobre cristologia do século IV, suas mãos pararam numa passagem sublinhada há anos. O conhecimento sobre Deus que não conduz ao amor é gnose vazia, não sabedoria cristã. Ele leu a frase 3 vezes. Fechou o livro com força. E pela primeira vez em muitos anos, Padre Domingos sentiu algo que não sabia mais nomear, um aperto no peito que não era físico. Era como se algo dentro dele estivesse gritando, mas a voz não conseguia sair. Ele não sabia, mas lá no outro lado da cidade, Dona Lourdes havia acabado de tomar uma decisão. Levantou-se, pegou o terço gasto, colocou um chale sobre os ombros e saiu de casa. A noite estava fria, o céu estrelado, e suas pernas cansadas reclamavam a cada passo. Mas ela sabia para onde precisava ir. Subia o morro em direção à capela antiga, aquela construída pelos escravos séculos atrás, pequena, humilde, quase esquecida pela cidade. Ali não havia ouro nas paredes. Apenas madeira velha, bancos toscos, uma imagem simples de Nossa Senhora pintada à mão por algum devoto anônimo. Ali, Dona Lourdes se ajoelharia. E ali, sua oração seria ouvida de um jeito que ela jamais imaginaria. Porque quando a dor dos pequeninos chega ao limite, o céu se move. A capela do morro estava mergulhada em silêncio quando Dona Lourdes chegou. A porta de madeira velha rangeu ao se abrir, e o cheiro de velas apagadas e umidade antiga preencheu o ar. Não havia luz elétrica ali, nunca houvera. Apenas a lua cheia entrando pelas frestas da janela sem vidro, desenhando manchas prateadas no chão de terra batida. Dona Lourdes acendeu uma vela que trouxera de casa e a colocou aos pés da imagem de Nossa Senhora. A chama tremeu, quase se apagou, mas resistiu. Assim como ela. Ajoelhou-se com dificuldade, os joelhos estalando, as mãos apertando o terço como quem segura a última tábua num naufrágio. E ali, sozinha naquela capela esquecida pelo tempo, Dona Lourdes começou a rezar. Mas não com palavras decoradas. Não com fórmulas prontas. As palavras saíam do fundo da alma, tropeçando, misturadas com soluços. Minha Nossa Senhora. A voz era um fio. Eu não sei rezar bonito. Não sei falar difícil igual aquele padre. Eu só sei falar simples, do jeito que minha mãe me ensinou. A luz da vela dançava nas paredes, criando sombras que pareciam ouvir. A senhora sabe que eu sempre tentei fazer o certo. Ensinei as crianças com o que tinha, figurinhas de revista, histórias contadas com minhas palavras. Eu não sabia se estava certo, mas vi os olhinhos delas brilhando quando falava de Jesus. Via elas entendendo que eram amadas. Uma lágrima escorreu, depois outra. Mas o padre disse que tudo foi errado. Que minha fé é infantil. Que as devoções à Senhora são superstição. Sua voz quebrou. Será, minha mãe? Será que rezar o terço é bobagem? Será que pedir à Senhora é coisa de gente ignorante? O silêncio da capela era profundo, mas não era vazio. Havia algo ali, uma presença que Dona Lourdes não via, mas sentia. Como calor suave em noite fria. Como abraço invisível. Eu não estou pedindo nada para mim, continuou, apertando o terço com mais força. Não quero meu lugar de volta. Não quero que ele me peça desculpas. Eu já estou velha, já vivi minha vida. Levantou os olhos para a imagem simples de Nossa Senhora, pintura descascada,
cores desbotadas pelo tempo, mas com um olhar que parecia penetrar a alma. Eu estou pedindo por ele, minha mãe. Por aquele padre perdido no meio dos livros. Ele sabe tanto, mas não sabe nada. Tem a cabeça cheia, mas o coração vazio. E as pessoas estão sofrendo por causa disso. Sua voz ganhou uma força inesperada, como se algo dentro dela se levantasse. A senhora escolheu ser mãe de Deus não porque sabia ler e escrever. A senhora era moça simples, de vila pequena, sem estudo. Mas tinha humildade. E foi isso que o céu viu. Dona Lourdes passou as contas do terço entre os dedos, uma por uma, devagar. Mostra para ele, minha mãe. Mostra que Deus se revela aos pequeninos primeiro. Que o saber sem amor não vale nada. Que a gente pode ter biblioteca inteira na cabeça e continuar longe do céu. Começou a rezar o rosário completo. Cada Ave Maria era pronunciada com calma, com intenção. Não mecanicamente, como o padre Domingos acusara, mas como conversa íntima com alguém que ela conhecia desde criança. As horas passaram. A vela queimou até a metade. A lua se moveu no céu, e a luz prateada agora iluminava diretamente a imagem de Nossa Senhora. E foi então que algo aconteceu. Dona Lourdes estava no terceiro mistério glorioso quando sentiu um perfume, suave, impossível de descrever, como se todas as flores do mundo tivessem florescido ao mesmo tempo naquela capela onde não havia flores. Não era perfume de vela, não era incenso. Era algo celestial. Ela abriu os olhos, assustada. A imagem de Nossa Senhora na parede parecia diferente. A pintura descascada parecia mais viva. Os olhos pintados pareciam olhar diretamente para ela com uma ternura que fez seu coração acelerar. Estou ficando louca de tanto chorar, pensou, esfregando os olhos. Mas o perfume continuava. E agora, havia algo mais. Uma luz suave, dourada, que não vinha da vela, não vinha da lua. Vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Dona Lourdes sentiu medo, não o medo de algo ruim, mas o medo sagrado de quem sente que está diante de algo muito maior que si mesma. Minha filha. A voz era feminina, suave, mas carregava um peso de autoridade que fez Dona Lourdes tremer. Não era a voz que vinha de fora. Era a voz que nascia dentro do coração e se espalhava por todo o corpo. Ela quis falar, mas não conseguiu. Apenas ficou ali, de joelhos, segurando o terço, lágrimas escorrendo sem parar. A luz dourada intensificou-se, mas não machucava os olhos. Era a luz que aquecia, que acalentava. E no meio daquela luz, algo começou a tomar forma. Dona Lourdes viu, ou sentiu, ou experimentou de um jeito que palavras não conseguem explicar, uma presença. Não era a imagem de gesso. Era algo infinitamente mais real. Uma mulher de beleza impossível, vestida com simplicidade que não era pobreza mas escolha, com olhos que carregavam toda a compaixão do universo. Tua oração foi ouvida, disse a voz, e será respondida de um jeito que nem tu nem ele imaginam. Dona Lourdes tentou falar, mas apenas conseguiu sussurrar, Senhora. Descansa teu coração. O que foi plantado em amor nunca é perdido. E aquele que se perdeu no orgulho do saber será encontrado pela humildade do amor. A luz começou a se dissipar lentamente, suavemente, como o amanhecer que chega sem pressa. Mas antes que o dia amanheça, ele precisará ver. Ver o que seus olhos cegos pela soberba não conseguem enxergar. A última coisa que Dona Lourdes ouviu foi um sussurro, tão suave quanto brisa. Eu cuidarei dele. Como cuido de todos os meus filhos perdidos. A luz desapareceu. O perfume se foi. A capela voltou a ser apenas uma capela velha, com paredes de barro e banco tosco. Mas Dona Lourdes não era mais a mesma. Ficou ali, ajoelhada, por mais uma hora. Não rezava palavras, apenas permanecia naquele silêncio cheio de paz que ela nunca havia experimentado antes. Uma certeza profunda, inexplicável, havia se instalado em seu coração. Algo ia acontecer. Quando finalmente se levantou, as pernas não doíam mais. O peso no peito havia sumido. Apagou a vela, benzeu-se diante da imagem, que agora era apenas tinta descascada novamente, mas que ela olhava com reverência nova, e saiu. A madrugada estava nascendo. O céu tinha aquele tom de azul escuro que vem antes do sol. As estrelas começavam a desaparecer, uma por uma. Dona Lourdes desceu o morro devagar, mas com passos firmes. E pela primeira vez em meses, sorriu. Não sabia o que viria, mas sabia que não estava mais sozinha. E naquele exato momento, do outro lado da cidade,
Na biblioteca paroquial da igreja de São Francisco de Assis, Padre Domingos acordou sobressaltado de um cochilo na poltrona. Havia sonhado, ou pensado, ou sentido, algo estranho. Uma sensação de que alguém estava vindo. Alguém que ele não poderia ignorar. Alguém que mudaria tudo. Olhou pela janela. A madrugada nascia, linda e indiferente. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a sensação. Mas ela não ia embora. Algo estava vindo. E ele, sem saber, estava prestes a encontrar a única professora que poderia ensinar o que 15 anos de Roma não conseguiram. O sol nasceu sobre Ouro Preto como nascia todos os dias, iluminando primeiro os morros, depois as igrejas barrocas, depois as ruas de pedra. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Não era algo que se pudesse ver ou tocar. Era uma sensação no ar, como eletricidade antes de uma tempestade, ou silêncio antes de algo importante acontecer. Dona Lourdes acordou descansada pela primeira vez em meses. Preparou café, regou as plantas do quintal, e sentiu uma paz estranha. Aquela paz que vem quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e para de tentar controlar o que não pode controlar. Não sabia o que viria, mas sabia que algo viria. Sentou-se na varanda com a xícara fumegante nas mãos e observou a cidade acordando. Crianças indo para a escola. Trabalhadores subindo e descendo ladeiras. Vida seguindo seu curso. Mas ela sabia, no fundo do peito, onde as certezas moram antes de virarem palavras, que hoje seria diferente. Na igreja de São Francisco de Assis, Padre Domingos acordou irritado. Havia dormido mal, atormentado por sonhos confusos que não conseguia lembrar direito ao acordar. Apenas fragmentos, uma mulher de azul parada na porta da igreja. Uma luz que entrava pela janela. Uma voz chamando seu nome. Balançou a cabeça, afastando as imagens. Noite mal dormida, resmungou, preparando-se para o dia. Celebrou a missa da manhã para 3 pessoas. 3. Numa terça-feira comum, a igreja que já fora tão cheia agora recebia apenas 3 almas perdidas que ainda insistiam em vir. Ele rezou as orações litúrgicas com correção técnica perfeita, mas sua mente estava dispersa. Aquela sensação estranha da madrugada não o abandonava. Alguém está vindo. A voz interior sussurrava. Alguém que você não pode ignorar. Ele tentou focar na homilia, mas as palavras saíam mecânicas, vazias. Quando terminou a missa, recolheu-se rapidamente à sacristia, evitando os olhares dos poucos fiéis. Trancou-se na biblioteca paroquial, seu refúgio, seu castelo de conhecimento, onde se sentia seguro entre livros que conhecia de cor. Mas nem ali encontrava paz. Tentou trabalhar no artigo que estava escrevendo sobre hermenêutica paulina, mas as palavras não vinham. Folheou livros que sempre lhe deram conforto intelectual, mas hoje pareciam apenas papel e tinta. Nada tocava o vazio que crescia dentro dele. Foi até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. Ouro Preto sob o sol forte da manhã, turistas caminhando pelas ruas históricas, vida acontecendo lá fora enquanto ele permanecia trancado ali dentro. E então, algo chamou sua atenção. Uma mulher subia a ladeira em direção à igreja. Vinha devagar, sem pressa, mas com determinação. Usava roupa simples, saia longa de tecido barato, blusa desbotada, um chale sobre os ombros apesar do calor. Carregava uma cesta de vime que parecia conter flores silvestres. Padre Domingos não conseguia ver o rosto dela daquela distância, mas algo naquela figura o incomodou. Havia algo familiar, e ao mesmo tempo completamente desconhecido. Mais uma beata querendo benzer terço, pensou com desdém, afastando-se da janela. Mas a sensação não ia embora. O coração batia mais rápido. As mãos suavam. Uma inquietação que ele não sabia nomear tomava conta do peito. Batidas suaves na porta da biblioteca o fizeram pular de susto. Respirou fundo, recompondo a postura. Quem é? Alguém que precisa falar com o senhor, padre. A voz era feminina, suave, mas tinha um peso que fez algo dentro dele tremer. Não era a voz de beata nervosa. Era a voz de quem tem autoridade, não autoridade imposta por gritos ou títulos, mas autoridade que vem de lugar mais alto, mais profundo. Padre Domingos hesitou. Todos os instintos lhe diziam para não abrir aquela porta, para inventar uma desculpa, para pedir que voltasse outro dia. Mas algo mais forte, uma força que ele não compreendia, fez sua mão girar a maçaneta. Abriu a porta e viu a mulher. Ela estava ali, parada no corredor pouco iluminado da paróquia, segurando a cesta de flores. Era de idade impossível de definir. Podia ter 30, 50, 100 anos.
Rosto simples, sem maquiagem, marcado pelo sol e pelo tempo. Cabelos cobertos por um véu de tecido barato. Olhos castanhos, fundos, que pareciam guardar segredos antigos. E havia algo naqueles olhos, algo que fez Padre Domingos recuar um passo sem perceber. "Posso entrar?" ela perguntou. Não era pedido. Era convite. Como se ela estivesse convidando-o a entrar em algo, não o contrário. Ele abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. Apenas acenou com a cabeça. A mulher entrou na biblioteca com passos silenciosos. Olhou ao redor, as prateleiras cheias de livros em várias línguas, a mesa coberta de manuscritos, os diplomas emoldurados na parede. Seu olhar não era de admiração. Era de tristeza, compaixão. Muitos livros, ela disse suavemente, passando os dedos pelas lombadas antigas. Muitas palavras sobre Deus. Padre Domingos sentiu irritação subindo. Sim, sou teólogo. Estudei 15 anos em Roma. Se veio pedir bênção ou... Vim pedir que o Senhor celebre uma missa de ação de graças. Ela o interrompeu com firmeza suave que o fez calar na hora. Por um milagre que recebi. Ele revirou os olhos, a irritação dando lugar ao desdém familiar. Milagre. Que tipo de milagre? Meu filho estava desenganado pelos médicos. Tumor no cérebro. Deram 3 meses de vida. Ela falava com simplicidade, sem drama. Rezei uma novena a Nossa Senhora Aparecida. 9 noites, de joelhos, pedindo pela vida dele. No 10º dia, voltamos ao hospital. O tumor havia sumido. Completamente. Os médicos não entenderam. Eu entendi. O silêncio que se seguiu era pesado. Padre Domingos soltou um suspiro de impaciência mal disfarçada. Senhora, coincidências médicas acontecem. Às vezes diagnósticos são imprecisos, às vezes o corpo reage de forma inesperada. Isso não é necessariamente milagre, ela completou. E pela primeira vez, um leve sorriso tocou seus lábios. Não era sorriso de deboche. Era sorriso de quem sabe algo que o outro ainda vai aprender. Exatamente, ele disse, a voz ganhando o tom professoral que usava para corrigir ignorância. As pessoas confundem fé com credulidade. Nossa Senhora não faz mágicas como fada madrinha. Isso é exatamente o problema com essas devoções populares. Elas reduzem o sagrado à superstição. A mulher olhava enquanto ele falava. Apenas olhava. E havia algo naquele olhar que começava a incomodá-lo profundamente. Leia os evangelhos. Ele continuou, a voz subindo. Estude teologia apropriada. Pare com essas novenas, esses terços repetitivos, essas promessas infantis. A fé precisa ser intelectual, fundamentada, não pode ser baseada em emocionalismos. Eu li os evangelhos, Domingos. Ele parou no meio da frase. A forma como ela disse seu nome, não padre, não senhor, mas Domingos, com intimidade de quem o conhecia desde sempre, fez algo dentro dele gelar. Eu li os evangelhos, ela repetiu, e agora a voz tinha mudado. Ainda era suave, mas carregava um peso de séculos. Eu os vivi. O ar na biblioteca mudou. Ficou mais denso. A luz que entrava pela janela pareceu ganhar tonalidade diferente, mais dourada, mais antiga. Padre Domingos sentiu as pernas fraquejarem. Quem é você? A mulher colocou a cesta de flores sobre a mesa, entre os manuscritos e livros teológicos. E quando levantou os olhos para ele novamente, algo havia mudado. Não eram mais olhos de camponesa simples. Eram olhos que haviam visto o Verbo se fazer carne. E naquele momento, Padre Domingos soube, com terror sagrado que fazia cada célula do corpo tremer, que estava diante de algo impossível, inegável e infinitamente maior do que todos os livros que lera em toda a vida. A biblioteca começou a se transformar diante dos olhos de Padre Domingos. Não de forma violenta ou assustadora, mas lenta, gentil, como quando a noite dá lugar à aurora. Os livros nas prateleiras começaram a brilhar, um por um, como velas acendendo-se sozinhas. A luz não vinha de fora, mas de dentro das próprias páginas, como se cada palavra escrita sobre Deus estivesse acordando, lembrando seu verdadeiro propósito. As páginas abriam-se sozinhas. Tratados de teologia, comentários bíblicos, exegeses antigas, todos se abrindo em passagens específicas. E Padre Domingos, mesmo em seu estado de choque, conseguia ler algumas. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, mas não tiver amor,
nada serei. Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar o que é forte. Ai de vocês, mestres da lei, porque tiram a chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram, e impedem os que querem entrar. A mulher permanecia ali, parada no centro da biblioteca. E agora, diante dos olhos aterrorizados e maravilhados de Padre Domingos, sua forma começava a mudar. As roupas simples, saia desbotada, blusa surrada, transformavam-se. O tecido barato tornava-se manto de azul celestial, bordado com estrelas que não eram costuradas, mas que pareciam ser a própria essência da noite santa. Por baixo, túnica branca mais pura que qualquer brancura que ele já vira, brilhando com luz própria mas sem ofuscar. O véu simples que cobria seus cabelos tornava-se véu de luz translúcida, flutuando como movido por vento que não existia ali dentro. As flores silvestres na cesta, margaridas, rosas do campo, coisas humildes, transformavam-se em rosas impossíveis. Rosas que não existiam na terra. Cada pétala era obra-prima de beleza que nenhum artista humano conseguiria reproduzir. E delas emanava perfume que fazia o ar da biblioteca inteira parecer jardim celestial. Mas era o rosto que fazia Padre Domingos cair de joelhos sem conseguir controlar as próprias pernas. Não era mais rosto de camponesa anônima. Era o rosto. Aquele que gerações de artistas tentaram pintar e nunca conseguiram capturar completamente. Rafael vira um reflexo. Michelangelo captara uma sombra. Mas o verdadeiro estava diante dele agora. Beleza que não era apenas física, mas moral. Pureza que não era fragilidade, mas força. Humildade que não era rebaixamento, mas escolha soberana. E nos olhos, nesses olhos castanhos que agora brilhavam com luz suave, toda a compaixão do universo, toda a dor de mãe que viu filho morrer, toda a alegria de quem soube que a morte não foi o fim. Maria, Padre Domingos sussurrou, e a palavra saiu como última respiração de homem que está se afogando. Ela inclinou a cabeça suavemente, confirmando. Não com orgulho, mas com a mesma simplicidade com que confirmaria para um anjo ou para um mendigo. Sim, meu filho. Sou eu. A voz agora era impossível de descrever. Não era apenas som, era presença que enchia todo o espaço, que entrava pelos poros, que tocava partes da alma que ele nem sabia que existiam. Era a voz de mãe, terna, firme, amorosa, mas também autoridade inegável. Padre Domingos tentou falar, mas apenas conseguia chorar. Lágrimas que ele não sabia mais derramar, que havia trancado atrás de muros de orgulho intelectual, agora caíam sem controle. Ele tremia inteiro, ajoelhado no chão frio da biblioteca, cercado pelos livros que de repente pareciam tão pequenos, tão insuficientes. Por quê? Conseguiu murmurar. Porque eu desprezei tudo que a senhora representa, as devoções, o terço, eu chamei de superstição. Maria se aproximou. Cada passo era silencioso, mas parecia fazer o chão vibrar com santidade. Ajoelhou-se diante dele, e isso foi o que mais o chocou. A Mãe de Deus, Rainha do Céu, ajoelhada diante dele, colocando-se na mesma altura. Ela estendeu as mãos e segurou o rosto dele, obrigando-o a olhar nos seus olhos. Domingos, disse suavemente, e o nome pronunciado por aqueles lábios parecia receber significado novo. Você não é o primeiro de meus filhos a se perder no conhecimento sobre Deus e esquecer o conhecimento de Deus. E não será o último. Suas mãos eram suaves, mas firmes. Não era toque que consolava levianamente. Era toque que curava, mas a cura doía. Você estudou 15 anos sobre mim, continuou ela. Sobre a teologia mariana, sobre os concílios que definiram minha função na economia da salvação. Sabe termos técnicos em latim e grego. Pode debater com erudição sobre minha virgindade perpétua, minha assunção, minha imaculada conceição. Ela fez uma pausa, e o olhar ficou infinitamente triste. Mas nunca me conheceu. Nunca rezou o terço pensando em mim como mãe, apenas como objeto teológico. Nunca me pediu nada com coração de criança. Nunca chorou em meus braços. Transformou a mãe em conceito. E ao fazer isso, transformou o filho em teoria. Cada palavra era a lâmina que cortava as defesas dele. Mas eram lâminas de cirurgião, cortes necessários para curar. Eu era moça simples, Domingos, de vila pequena, sem educação formal. Não sabia ler em grego, não conhecia filosofia, não tinha diplomas. Ela sorriu, e aquele sorriso era de ternura impossível, mas sabia amar. E quando o anjo veio, não perguntou sobre meus conhecimentos teológicos.
Perguntou sobre minha disponibilidade. Padre Domingos soluçava agora. Todo orgulho, toda arrogância intelectual, todo desdém por fé simples desmoronava como castelo de cartas. Aquela senhora que você humilhou, Maria continuou, e agora a voz tinha peso de correção maternal. Dona Lourdes, você sabe quem rezou por você? Sabe quem, mesmo destruída por suas palavras, ajoelhou-se numa capela humilde e pediu pela sua alma? Ele levantou os olhos, chocado. Foi ela, a beata ignorante que você removeu de todos os ministérios. Ela não pediu vingança, não rogou sua punição, pediu que eu te ensinasse humildade. Maria levantou-se, e ele junto, sem controle das próprias pernas. E aqui estou, porque orações de humildes pesam mais no céu que tratados de orgulhosos. Ela caminhou até a janela. A luz que entrava agora tinha qualidade sobrenatural, dourada, espessa, viva. Maria olhou para a cidade lá embaixo, para Ouro Preto com suas igrejas e ladeiras. Você fecha igrejas com conhecimento, Domingos. Eu as enchi com amor. Você afasta pessoas com erudição. Eu as atraio com simplicidade. Você constrói muros com palavras difíceis. Eu construo pontes com ave-marias repetidas 1000 vezes, cada uma com amor novo. Virou-se para ele, e agora o olhar era firme, não de raiva, mas de mãe que precisa corrigir filho amado que se perdeu. Você tem uma escolha agora. Pode continuar neste caminho, cada vez mais livros, cada vez mais solidão, cada vez mais distante de Deus enquanto acumula conhecimento sobre ele. Ou pode se esvaziar. Pode descer do púlpito acadêmico e sentar no chão com as crianças que Dona Lourdes ensinava. Pode trocar um sermão erudito por um terço rezado com fé simples. Ela se aproximou novamente e colocou algo nas mãos dele. Era um terço, mas não era terço comum. As contas eram de madeira gasta, polida por décadas de orações. O crucifixo simples, de metal barato. E Padre Domingos soube, sem precisar perguntar, de quem era aquele terço. É o terço de Dona Lourdes, Maria confirmou. Cada conta foi tocada por amor. Cada ave-maria foi dita com coração verdadeiro. Vale mais diante do céu que todos os livros desta biblioteca juntos. Padre Domingos segurou o terço como se fosse relíquia sagrada. E percebeu, com clareza dolorosa e libertadora ao mesmo tempo, que era exatamente isso que era. Eu vou te mostrar algo, meu filho, Maria disse, e sua voz agora tinha tom de quem está prestes a revelar verdade difícil. Vou te mostrar o que você não quis ver. As consequências do seu orgulho. As almas feridas. Os corações quebrados. E então, vou te mostrar o que poderia ter sido, se você tivesse escolhido amor em vez de erudição. Ela estendeu a mão. Vem. Não tenha medo. Mães não machucam filhos, mesmo quando precisam ensiná-los da forma mais difícil. Padre Domingos, tremendo, estendeu a mão e tocou a dela. E o mundo explodiu em luz. Quando o Padre Domingos abriu os olhos, não estava mais na biblioteca. Estava numa sala de aula pequena, apertada, com paredes descascadas e cadeiras velhas. Reconheceu o lugar, era a salinha da catequese, onde Dona Lourdes ensinava. Mas agora ele não estava observando de fora. Estava sentado numa das cadeirinhas baixas, no meio das crianças. Podia sentir tudo o que elas sentiam. A fome que algumas traziam na barriga, o medo das casas onde ninguém se importava, a solidão de quem nunca recebeu um abraço de verdade. E então Dona Lourdes entrou. Ela trazia suas figurinhas de revista, seus papéis com histórias escritas à mão. Sentou-se no chão com as crianças, não numa cadeira alta, acima delas, mas no mesmo nível. E começou a falar de Jesus. Sabe aquele dia que você cai e ralha o joelho, e dói tanto que você chora? Ela dizia, olhando para uma menina de 6 anos com roupas remendadas. Jesus é como aquela mãe que limpa o machucado com carinho, sopra e dá um beijo. Ele vê onde dói em você e cuida. A menina abriu os olhos, brilhando. E Padre Domingos, vivendo através daquela criança, sentiu algo que nunca havia experimentado, a sensação de ser amado por Deus pela primeira vez. Não como conceito teológico, como realidade que aquecia o peito e fazia a solidão ir embora. As outras crianças ouviam, fascinadas. Dona Lourdes contava a história da ovelha perdida, mas não com termos técnicos sobre soteriologia. Contava como história de um menino que se perdeu na feira e o pai procurou até encontrar. Deus é assim. Ele nunca desiste de você. Nunca.
E cada palavra era semente plantada em terra fértil. Aquelas crianças, pobres, sem educação, sem nada que o mundo considerava valioso, estavam encontrando Deus. De verdade. Não a ideia de Deus. O próprio Deus, através de palavras simples ditas com amor imenso. Padre Domingos chorava. Pela primeira vez, entendia o que Dona Lourdes fazia. Não era catequese rasa. Era salvação acontecendo diante de seus olhos. A cena mudou. Agora ele estava em sua própria igreja, mas era domingo. Via a si mesmo no púlpito, pregando com toda sua erudição. Citava Agostinho em latim, debatia nuances do grego bíblico, explicava contextos históricos complexos. E via os rostos dos fiéis. Confusão, tédio, distância. Uma senhora idosa na terceira fileira tentava acompanhar, mas não entendia nada. Ela viera buscando consolo. O marido havia morrido na semana anterior, e ela precisava ouvir que o reencontraria. Mas tudo o que recebia eram palavras incompreensíveis sobre escatologia paulina. Ela saiu da missa mais perdida do que chegou. E Padre Domingos, vendo através dos olhos dela, sentiu o abandono. A sensação de que Deus era distante demais, complicado demais, inacessível para gente simples como ela. Viu um jovem casal com bebê recém-nascido. Vieram batizar a criança porque a avó pediu. Mas na conversa preparatória, Padre Domingos os bombardeara com teologia sacramental complexa, questionando se estavam intelectualmente preparados para educar a criança na fé. O casal saiu intimidado, com vergonha. Nunca voltaram. O bebê cresceu sem fé, não porque os pais não quisessem, mas porque haviam sido feitos sentir que não eram dignos. Cada cena era apunhalada. A visão mudou novamente. Padre Domingos se viu na casa de seu Joaquim, o pedreiro moribundo. Mas desta vez, experimentava tudo através dos olhos do homem no leito de morte. Sentiu o corpo falhando, a respiração difícil, o medo do desconhecido que vinha. E o desejo desesperado por uma bênção, por palavras de consolo, por certeza de que Deus estava ali. Viu a si mesmo chegando, impaciente, apressado. Ouviu suas próprias palavras, frias, técnicas, vazias de compaixão, sobre extrema-unção ser mal compreendida e não mudar nada se a pessoa não praticou fé corretamente. E sentiu o desespero de seu Joaquim, a sensação de morrer sem bênção, de ter vivido como católico a vida inteira e ser rejeitado no momento mais importante. A esposa ao lado, chorando, sem entender por que o padre se recusava a dar conforto ao marido agonizante. Padre Domingos gritou, um grito que saiu da alma. Não! Eu não sabia. Eu não entendia. Mas a visão não parou. Maria apareceu ao lado dele, figura luminosa em meio a cenas dolorosas. Você sabia, Domingos. Você escolheu não ver. Porque ver exigiria que você descesse do trono do conhecimento e se ajoelhasse no chão com os sofredores. Ela tocou o ombro dele, e outra cena começou. Ele se viu humilhando Dona Lourdes publicamente na sacristia. Mas agora, experimentava tudo através dela. Sentiu a dor de cada palavra como chicotadas. Sua fé é infantil. Suas devoções são primitivas. Seu catecismo é raso. Cada frase destruía não apenas a dignidade dela, mas 40 anos de trabalho amoroso. Era como ver uma vida inteira sendo chamada de erro, de desperdício. E Padre Domingos sentiu o que ela sentirá, a dúvida que corroía. Será que sempre estive errada? Será que tudo foi em vão? Viu Dona Lourdes sozinha em casa, olhando o terço na parede, sem coragem de tocá-lo porque um padre erudito dissera que aquilo era superstição. Viu ela parando de ir à igreja. Viu a depressão tomando conta. Viu o momento em que ela considerou desistir de tudo. Pare, por favor. Padre Domingos implorava, caindo de joelhos. Eu não aguento mais. Eu entendi. Eu estava errado. Maria ajoelhou-se ao lado dele novamente. Ainda não terminamos, meu filho. Você precisa ver até o fim. Precisa sentir tudo. Ela tocou o peito dele, e uma dor física atravessou seu coração. Sente isso? É o coração de cada pessoa que você feriu. De cada alma que você afastou de Deus com sua arrogância. De cada fiel que saiu da sua igreja acreditando que não era inteligente o bastante para merecer o amor divino. Padre Domingos caiu prostrado, soluçando sem controle. Todo o orgulho se desfazia. Todo o conhecimento que acumulara parecia cinzas na boca. Eu destruí tudo. Eu afastei pessoas de Deus, em nome de Deus. Sim,
Maria disse com firmeza compassiva. Você fez. Mas agora vai ver outra coisa. A escuridão ao redor começou a clarear. Vou te mostrar o que poderia ter sido. Como sua vida seria se você tivesse usado o conhecimento que tem com o amor que te faltou. Uma nova visão começou. Padre Domingos se viu no púlpito, mas era diferente. Pregava com clareza, usando seu conhecimento não para impressionar, mas para iluminar. Explicava passagens bíblicas com palavras simples, mas profundas. Contava histórias que tocavam o coração enquanto ensinavam verdades teológicas sólidas. A igreja estava cheia. Pessoas de todas as idades ouviam atentas, não intimidadas, mas inspiradas. Ele via rostos iluminando-se com compreensão. Via lágrimas de conversão. Via fé nascendo. Depois da missa, ele não fugia para a biblioteca. Ficava na porta, cumprimentando cada pessoa pelo nome. Ouvia histórias. Consolava os tristes. Celebrava com os alegres. Era pastor de verdade, não apenas professor. Viu-se visitando seu Joaquim no leito de morte, mas desta vez com ternura. Segurava a mão do homem, rezava com ele uma ave-maria simples, dava a bênção final com lágrimas nos olhos. E seu Joaquim morria em paz, sorrindo, cercado de amor. Viu-se trabalhando com Dona Lourdes, não contra ela. Combinando sua erudição com a simplicidade amorosa dela para criar catequese que era profunda e acessível ao mesmo tempo. Via crianças crescendo com fé sólida e coração aquecido. Via a paróquia florescendo, grupos de oração vibrantes, novenas fervorosas, missas cheias, pessoas sendo curadas não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. Isso tudo poderia ter sido real, Maria disse suavemente. E ainda pode. Mas exige que você morra para si mesmo. Que enterre o orgulho. Que escolha, todos os dias, amor em vez de admiração, humildade em vez de superioridade. Padre Domingos olhou para ela, rosto encharcado de lágrimas. Eu quero isso. Eu quero mudar. Mas, como? Como eu desfaço tudo o que fiz? Maria sorriu, e aquele sorriso era como o sol nascendo depois de noite longa. Você começa pedindo perdão. E então, vive diferente. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. A luz começou a se dissipar. As visões desapareciam lentamente. Voltaremos agora, Maria disse. E quando voltarmos, você terá escolhas a fazer. Escolhas que vão definir se essas visões serão apenas advertência ou se serão início de nova vida. E antes que tudo desaparecesse completamente, ela sussurrou, e lembra-te, eu estarei contigo. Mães nunca abandonam filhos, especialmente aqueles que finalmente aprenderam a chorar. Se essa história está tocando seu coração, escreva amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que a gente nem imaginava precisar. Padre Domingos voltou à biblioteca com impacto físico que o fez cambalear. Caiu de joelhos no chão frio, ofegante, como quem emerge de águas profundas lutando por ar. O terço de Dona Lourdes ainda estava em suas mãos, as contas de madeira úmidas de tanto apertar. A biblioteca estava normal novamente. Os livros não brilhavam mais. Não havia luz dourada. Apenas silêncio da tarde que entrava pela janela. Mas Maria ainda estava ali. De pé diante dele, voltará a aparência simples, roupas humildes, véu singelo. Mas ele nunca mais conseguiria olhar para ela sem ver quem realmente era. Aquela simplicidade agora revelava-se como escolha, não limitação. Humildade era seu trono, não fragilidade. O que eu faço agora? Padre Domingos sussurrou, voz quebrada. Ele tremia inteiro. Tudo dentro dele havia sido revirado, despedaçado, refeito. Maria se ajoelhou diante dele mais uma vez, colocando-se na altura dele. Pegou as mãos dele entre as suas, mãos calejadas de trabalhadora, mãos que haviam segurado o Criador do Universo quando ele era bebê. Primeiro, você descansa. Ela disse com ternura maternal. O que você experimentou quebraria qualquer um. Seu coração está em pedaços. Mas corações quebrantados são os únicos que Deus pode reconstruir de verdade. Ela limpou as lágrimas do rosto dele com o polegar, gesto tão simples e íntimo que fez Padre Domingos desabar em choro novamente. Depois, você vai até Dona Lourdes. E você não vai como padre para fiel. Vai como pecador para santa. Porque foi isso que ela foi, uma santa anônima que você quase destruiu. Padre Domingos acenou, incapaz de falar. Você pedirá perdão. De joelhos, como está agora.
E oferecerá reparação, não porque ela vai exigir, mas porque você precisa. Seu coração precisa aprender a se humilhar de verdade. Maria levantou-se, ajudando-o a ficar de pé. Ele balançou, fraco, apoiando-se nela. E então, você viverá diferente. Usará tudo o que aprendeu, os 15 anos em Roma, os livros, os idiomas, o conhecimento, mas agora a serviço do amor, não do ego. Você ensinará como Jesus ensinou, com profundidade que alcança simples e eruditos, porque vem do coração. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Eu voltarei para ver como você está. Mães fazem isso, checam seus filhos. Um sorriso leve tocou seus lábios. E quando você sentir que está se perdendo novamente no orgulho, pegue este terço e reze. Cada conta vai te lembrar que a senhora analfabeta conhecia meu filho melhor que o doutor em teologia. Ela desapareceu. Não em explosão de luz, não dramaticamente. Apenas, não estava mais ali. Como brisa que sopra e passa. Padre Domingos ficou sozinho na biblioteca. Mas não era mais a mesma biblioteca. Os livros continuavam lá, os diplomas na parede, os manuscritos sobre a mesa. Mas agora ele via tudo diferente. Cada livro não era mais troféu de inteligência, mas ferramenta que ele desperdiçara. Cada diploma na parede era lembrança não de conquistas, mas de oportunidades perdidas de servir. Olhou para o terço nas mãos. Madeira gasta, crucifixo simples, valioso mais que ouro. Apertou-o contra o peito e chorou até não haver mais lágrimas. O sol estava se pondo quando o Padre Domingos finalmente saiu da biblioteca. Caminhou pelas ruas de Ouro Preto como autômato, sem destino certo, apenas precisando se mover. As pernas o levaram pela cidade, ladeiras de pedra, igrejas barrocas, casas coloniais. Tudo parecia diferente. Ou talvez ele é que era diferente. Via as pessoas com olhos novos. A senhora com sacola de feira pesada subindo o morro, não apenas figura anônima, mas alma com história, dores, esperanças. O homem sentado na porta do bar, não apenas pecador a ser julgado, mas filho de Deus precisando de pastor que se importasse. Parou diante de uma igreja pequena, uma das muitas que Ouro Preto tinha. Entrou. Estava vazia, exceto por 2 velas acesas no altar lateral de Nossa Senhora. Ajoelhou-se ali, no banco duro da frente, e pela primeira vez em décadas rezou de verdade. Não recitou orações decoradas. Não formulou preces teologicamente corretas. Apenas falou: Deus, eu me perdi completamente. Achei que te conhecia porque conhecia livros sobre ti. Mas não te conhecia. Afastei teus filhos em teu nome. Usei tua doutrina como arma em vez de abraço. Sua voz era rouca, garganta dolorida de tanto chorar. Eu não sei como consertar tudo. Mas eu quero tentar. Se ainda for possível. Se ainda houver tempo. Ficou ali por horas. A igreja escureceu ao seu redor, apenas as 2 velas tremeluzindo. E no silêncio, sentiu algo, não voz audível, não aparição, mas presença. Paz que não fazia sentido considerando a bagunça que ele causará. Paz que não era merecida, mas que vinha mesmo assim. Graça. Amanheceu. Padre Domingos não dormiu. Passou a noite em oração, planejamento e choro intermitente. Quando o sol nasceu, ele sabia o que precisava fazer. Tomou banho, vestiu batina simples, deixando-a ornamentada no armário, e saiu. Foi direto para a casa de Dona Lourdes. A caminhada até o bairro pobre onde ela morava pareceu eterna. Cada passo era pesado, não de cansaço físico, mas do peso de enfrentar consequências reais de seus pecados. Já não estava protegido por visões místicas ou presença de Maria. Era apenas ele, um homem que destruíra outra pessoa, indo pedir perdão. Chegou à casa humilde. Parede descascada, janela simples, varal com roupas no quintal. Respirou fundo. A mão tremia ao bater na porta. Dona Lourdes abriu. Quando viu, seu rosto passou por várias expressões: surpresa, medo, confusão. Começou a fechar a porta. Por favor, ele disse, voz quebrada. Por favor, não feche. Eu preciso. Então fez algo que chocou tanto ela quanto a si mesmo. Ajoelhou-se ali mesmo, na soleira da porta, na frente dos vizinhos que começavam a olhar. Me perdoa. As 2 palavras saíram com dor física. Dona Lourdes ficou paralisada, olhando para o padre de joelhos na sua porta. Me perdoa pelo que eu te fiz. Ele continuou,
lágrimas escorrendo sem controle. Você serviu ao Senhor por 40 anos com amor que eu nunca tive. E eu destruí tudo por orgulho, por arrogância maldita. Eu te humilhei, te silenciei, tentei apagar teu trabalho. Tirou algo da batina, um envelope. Escrevi carta ao bispo. Está aqui. Reconheço tudo que fiz de errado. Peço tua restauração a todos os ministérios, com elogio público. Mas isso não é o bastante. Nada é o bastante. Estendeu as mãos, segurando o terço dela, aquele que Maria lhe dera. Ela veio, sussurrou. Nossa Senhora, veio até mim porque você rezou por mim. Você, que eu destruí, rezou pela minha alma. E ela me mostrou tudo. Quem eu me tornei. O que eu fiz. O que eu poderia ter sido. Dona Lourdes levou a mão à boca, lágrimas brotando. Eu não mereço teu perdão, Padre Domingos disse. Mas estou de joelhos pedindo mesmo assim. Porque não sei o que mais fazer. E por quê? Porque preciso tentar consertar, mesmo que seja impossível. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Então, Dona Lourdes fez algo que ele não esperava. Ajoelhou-se também, ali na porta, ficando na mesma altura dele. Pegou o rosto dele entre as mãos enrugadas, o mesmo gesto que Maria fizera, e olhou nos olhos dele. Padre, disse com voz suave mas firme, eu já tinha te perdoado. Perdoei na mesma noite que você me humilhou. Porque guardar raiva só machucaria a mim, não ao Senhor. Ele soluçou. Mas eu aceito suas desculpas. E aceito trabalhar com o Senhor novamente, não para mim, mas pelas crianças. Elas precisam. E agora? Agora acho que o Senhor finalmente vai poder ensinar do jeito certo. Ela pegou o terço das mãos dele e colocou de volta nas dele. Fica com ele. Reza todos os dias. E quando rezar, lembra que cada Ave Maria simples é conversa com a mãe que te ama, mesmo quando você é criança teimosa que se perdeu. Padre Domingos abraçou-a, ali na soleira da porta, chorando como criança perdida que finalmente foi encontrada. E os vizinhos que assistiam não entenderam exatamente o que acontecia, mas sentiram que era algo sagrado. Algo de cura. Algo de Deus. Porque quando orgulho finalmente morre e humildade nasce, o céu todo para assistir. Depois de pedir perdão a Dona Lourdes, os dias de Padre Domingos foram de dor e mudança. Descobriu que morrer para o próprio orgulho doía mais que qualquer penitência. Escreveu ao bispo uma carta sem rodeios, confessando humilhações, afastamentos e pedindo a restauração pública de Dona Lourdes. O bispo respondeu, estava surpreso, mas apoiava a conversão do padre e a reparação necessária. No domingo seguinte, com a igreja quase vazia, Domingos pediu que ficassem após a missa. Desceu do altar, tirou os paramentos, ficou descalço no nível do povo e se ajoelhou. Usei esta igreja como palco do meu orgulho. Transformei fé em palestra, fechei portas, humilhei quem era santo. Esses bancos vazios são culpa minha. Não posso desfazer, mas posso mudar. Me deem uma chance. Do fundo, Dona Lourdes caminhou até ele, ajoelhou-se ao lado e disse, ele mudou. Nossa Senhora mostrou o caminho. Se Deus nos dá outra chance, podemos dar também. Uma a uma, pessoas se levantaram e cercaram os dois. Ali começou a reconstrução da comunidade. Nas semanas seguintes, Domingos visitou casas, bateu em portas, pediu perdão. Nem todos voltaram, mas alguns decidiram tentar de novo. Reabriu grupos de oração e, desta vez, sentou no chão, cantou, chorou com o povo. Aprendeu que emoção na oração era sinceridade, não fraqueza. A sala dos ex-votos foi limpa, reaberta, com uma placa simples, testemunhos de que Deus ouve os pequeninos. Nas missas, ele ainda usava o que sabia, mas para clarear, não para impressionar. Explicava com exemplos simples e repetia, Deus ama vocês porque é Pai, não porque vocês são perfeitos. Pouco a pouco, os bancos foram enchendo. Trabalhar com Dona Lourdes foi sua maior escola. Em vez de impor cadernos e esquemas, sentou no chão da casa simples, tomou café requentado e ouviu. Se a criança não sente que é amada, nada entra, ela dizia. Juntos, criaram uma catequese profunda e acessível. Um dia, uma menina de 7 anos resumiu tudo ao puxar sua batina. Padre, o senhor é legal agora. Antes assustava. Agora a gente entende. Ele quase chorou. Meses depois, na sacristia, o perfume de flores celestes voltou. Maria apareceu simples, com véu humilde. Mãe,
Ele caiu de joelhos. Levanta, meu filho. Vim ver como você está. Eu tento, todos os dias. Ela tocou o terço que ele levava no bolso e então o coração dele, ainda cicatrizes, e haverá sempre. Mas agora é coração que ama, não só que sabe. Continua servindo com humildade. Mães não abandonam filhos que aprenderam a ser pequenos diante de Deus. E desapareceu, deixando apenas o perfume, e a certeza de que ele não caminharia mais sozinho. 2 anos depois, a igreja antes vazia estava cheia de famílias todo domingo. Já não era só ponto turístico, era lugar de encontro com Deus. As homilias de Padre Domingos eram esperadas. Havia teologia, mas filtrada por amor. Conhecer sobre Deus é como ler receita de bolo. Ele dizia. Conhecer Deus é provar o bolo. A receita ajuda, mas o que muda a vida é o sabor. Fé é prova, não só teoria. A catequese, fruto da parceria dele com Dona Lourdes, virou referência. O bispo veio ver. Assistiu a catequista explicando Zaqueu no flanelógrafo e ao padre respondendo perguntas difíceis com simplicidade. Conseguiram unir ortodoxia e acessibilidade, comentou o bispo. Domingos respondeu, ela sempre soube. Eu só precisei descer do pedestal. Numa noite de terço, Lucas, o jovem que ele chamara de emotivo demais, reapareceu no fundo da igreja. Viu o padre rezando de joelhos, chorando em silêncio, e algo se quebrou. Padre, lembra de mim? Lembro, Lucas. O Senhor mudou. Eu estava errado. Chorar na oração não é fraqueza, é verdade diante de Deus. Fui eu que te empurrei para longe. O rapaz confessou que ficou 2 anos sem conseguir rezar. Domingos o abraçou. Deus quer exatamente o coração que sente. Lucas voltou, e trouxe amigos. No segundo aniversário da aparição, o padre subiu sozinho à capela do morro onde Dona Lourdes havia rezado por ele. Ajoelhou-se diante da imagem simples. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim quando eu era orgulhoso demais. Obrigado por usar uma catequista humilde para me salvar. Ao nascer do sol, sentiu ao lado uma presença suave. Continua, meu filho. O caminho é longo, mas agora você sabe andar. Na festa de Nossa Senhora Aparecida, a igreja lotada ouviu Domingos dizer do púlpito. Há 2 anos, esta igreja estava vazia. A culpa era minha. Transformei fé em disputa intelectual, conhecimento em arma. Mas a mãe não me largou. Em vez de me destruir, me refez. Ele desceu, ajoelhou-se diante de Dona Lourdes à vista de todos. Obrigado por rezar por mim quando eu merecia desprezo. Por me ensinar o que 15 anos em Roma não ensinaram. Ela o levantou e abraçou. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Alguns jurariam ter visto uma gota brilhante no rosto da imagem de Nossa Senhora. Talvez fosse a luz. Ou talvez não. 5 anos depois, seminaristas de vários lugares iam a Ouro Preto não para ver o ouro das igrejas, mas para aprender como um padre erudito virou pastor de coração quebrantado. Domingos se apresentava assim, eterno aprendiz de Nossa Senhora da Humildade. Dona Lourdes, já idosa, continuava ensinando crianças com a mesma simplicidade. A paróquia era conhecida não pela beleza do prédio, mas pela capacidade de acolher, levantar e consolar. Na sacristia, Domingos tinha um pequeno altar, uma imagem rústica de Nossa Senhora, o terço de Dona Lourdes e uma frase gravada: conhecimento sem amor é ruído vazio, amor simples move montanhas. Um dia, chegou uma professora universitária. Tenho doutorado, mas estou vazia. Quanto mais sei, pior me sinto. Ele reconheceu o olhar, o mesmo que um dia viu no espelho. Contou, então, sobre sua própria queda e sobre a noite em que Maria o humilhou em amor. Ela chorou. É a minha história. Virei superior demais para ser humana. Meses depois, escreveu dizendo que estava em um orfanato, cuidando de crianças. Pela primeira vez em anos, sinto que minha vida serve para algo. Certa manhã, o padre encontrou um bilhete sem assinatura. Meu filho, estou orgulhosa. Planta humildade onde encontrar orgulho. Lembra aos eruditos que eu fui escolhida não por diplomas, mas por um coração disponível. Aquela que nunca te abandonou. Não precisava nome. A história do padre erudito humilhado pela Virgem não virou manchete, mas correu por comunidades e corações. A mensagem era simples. Conhecimento é dom de Deus, mas só vira sabedoria quando ajoelha diante da humildade. Em Ouro Preto, ao entardecer, quem se aproxima da igreja de São Francisco escuta 3 vozes misturadas. O padre explicando o evangelho com calor,
A catequista falando de Deus como quem fala de um amigo, e ave-marias repetidas por gente que descobriu que a oração simples da mãe vale mais que qualquer tratado frio. No reino de Deus, diplomas não abrem portas. Corações quebrantados, sim. E Maria, mãe da humildade, continua fazendo o que sempre fez, indo ao encontro de filhos orgulhosos, até que finalmente caiam de joelhos e peçam: Mãe, me ensina a ser pequeno outra vez.